Bem-vindos à preparação do estágio trabalhista. Durante essas 2 semanas a gente separou uma lista de aulas especiais para vocês. Boa parte delas é exclusiva do estágio e pela primeira vez a gente vai liberar gratuitamente na preparação do nosso evento. Aqui na tela vai aparecer a lista de aulas com os horários e dias respectivos em que elas serão liberadas. Vocês vão ter acesso a todas essas aulas até o dia 29 de outubro. Inclusive, a gente vai ter encontros ao vivo em que a gente vai ter uma troca direta. Então, não perde. E, óbvio, te inscreve no estágio trabalhista, participa do nosso evento, entra no grupo de WhatsApp, que é lá que a gente vai enviar os materiais de todas essas aulas e vai ter muito mais durante a nossa semana de evento. O evento vai acontecer no dia 30 de outubro, no dia 1 de novembro e 3 de novembro. E nele a gente vai te ajudar a ter uma advocacia lucrativa e estável. A gente vai te entregar um plano de advocacia que te permite ganhar no mínimo R$ 3.000 por processo. Então te inscreve logo, o evento é gratuito e vai acontecer aqui, 100% online. Não perde, porque é o nosso último evento desse ano. Nessa aula a gente vai falar da audiência de instrução. Esse momento aterroriza alguns advogados de forma equivocada, não precisa disso. A gente vai mostrar para vocês como vocês podem usufruir desse momento de audiência de uma forma diferente, tranquila, calma. A gente tem muito terrorismo sobre esse momento, mas a gente vai analisar aqui a parte relevante dele, até para que vocês parem. Eu quero ir assistir várias audiências, ela é pública, aí eu vou pesquisar aqui onde é que eu me sento. Gente, para com isso. Não é isso que vai fazer vocês vencerem um processo, né? Vocês ficam preocupados, onde é a minha cadeira? Eu tenho que saber, nunca fui em uma. Vocês têm que saber o que vocês vão fazer ali, independente de qualquer ramo do ambiente jurídico que vocês trabalhem. A gente vai falar aqui de uma audiência do trabalho, por exemplo. A gente vai falar da perspectiva do advogado reclamante. Depois eu vou fazer outro vídeo desse da perspectiva do advogado do reclamado. Mas a grande questão é que não muda muita coisa. A gente sempre vai lá para produzir uma prova oral que está ausente e que essa prova vai sustentar um pedido que eu estou fazendo no processo. Mas se eu tiver provas documentais, lembra quando eu falei, a gente tem uma aula aqui já sobre reclamação do trabalho, em que eu vou mostrando a construção, alguns pontos relevantes, como é estruturado, e no final eu falo, olha, é importante que vocês saiam daquele ambiente genérico de eu quero produzir todas as provas em direito admitidas. Por quê? Porque isso aqui tira a oportunidade de vocês de descobrir qual prova realmente é adequada para cada pedido. E aí, quando vocês passam a entender o valor de cada prova, como uma prova, por exemplo, documental, está acima de uma prova testemunhal. A prova testemunhal está abaixo. Às vezes a gente pode sim excluir uma prova documental por uma testemunhal? Pode. Mas isso depende, né, está buscando ali uma nulidade. Mas a regra é documento acima de testemunha. Então a gente tem várias situações aí, você tem que entender quando a prova é adequada a cada caso. E isso, quando vocês trabalham isso desde lá da RT, né, chega aqui na fase de instrução fica fácil. Às vezes ela é desnecessária. Vocês vão ver aqui uma audiência, 2 audiências em que se tornaram desnecessárias a produção da instrução. A gente deixa de ir porque é desnecessário? Não, tem que ir para, né, cumprir o requisito, não buscar uma revelia, mas às vezes tu vai lá só para falar que não tem prova testemunhal, né? Então isso já mostra o quanto há temor desnecessário sobre a audiência de instrução. E é por isso que a gente vai analisar elas agora, a ata de audiência. Eu peguei 4 atas de audiência aqui, e a gente vai analisar ela porque é isso que fica registrado no processo. Vocês vão lá produzir essa ata. Por quê? Porque as demais provas anteriores já estão no processo. Só terão provas posteriores se forem provas novas, né? Provas que nasceram em um outro momento, provas de qual não se tinha conhecimento, vai poder ser colocado no processo. Mas até este momento de audiência, vocês vão lá colocar provas orais no processo. Por que, Lindman, a gente vai lá? Por que não coloca inicialmente? Porque precisa que ambas as partes tenham acesso à mesma prova, ou seja, façam perguntas àquela testemunha, né? Ela precisa estar juramentada, por isso que não coloca antes. É por isso que, por exemplo, o boletim de ocorrência não tem valor probatório. Por quê? Porque a outra parte não teve acesso. Só tem valor probatório aquilo que é levado para o juízo e colocado em diálogo para que ambas as partes tenham paridade de armas, contraditório, ampla defesa.
Por isso que é colhido nesse momento, nesse ritual, não é à toa. Mas a gente tem que dar a importância a ele adequada e não maximizar aquilo porque se tornou um mistério, porque existem situações ímpares que vão acontecendo e aí tu pensa que é isso que vai acontecer contigo e tu vai sair da advocacia. Não é, a advocacia é uma constância. Tu não vence a advocacia em detrimento de um ou outro processo, mas de quanto constantemente tu vai levar ali de resultado como regra. E como regra é um rito tranquilo. Ah, eu não sei as cadeiras, nunca vi, o juiz vai te falar, senta aqui. Acabou. Já tive uma audiência que eu fui como entrei com uma reconvenção contra o empregado, inclusive a gente vai ter, esse caso vai ser analisado, estava pela reclamada, entrei com uma reconvenção, ninguém sabia onde sentar. Por quê? Porque não era um caso comum. Então, e aí, o reclamante fica na cadeira dele, mas agora ele é reconvindo, e o outro, né? Então, ficou uma confusão ali sobre onde ia sentar, e isso é importante para a justiça? Não, não é, assim como roupa não é. A gente está ali discutindo o bem jurídico, justiça, né? A devolução do bem, justiça aquelas pessoas envolvidas nas suas devidas proporções. É isso que é importante. Então vamos falar do que é importante, a gente vai olhar a ata aqui. Para quê? Para que tu não vá para determinadas e milhares de audiências e fala, eu já fiz 1000 audiências, sei lá o quê. E eu tô aí. Porque se 1000 audiências foram tudo igual, bastava uma ou 10 para fixar aquele conhecimento na tua cabeça. Né? E se tu passou 1000 fazendo a mesma coisa, provavelmente tu não entendeu nada. Porque o normal é que tu vai diminuindo a tua atividade, o teu estresse. Se tu ainda vai... Tem gente que vai para a audiência e fala, eu cresço em cima da advogado. Se o advogado... se o advogado gritar, por que ele grita? Ele é doido, é? Né? Aí se o juiz fizer... O juiz vai fazer isso por quê, gente? Ele tá doido? E se ele tiver, a gente anula o procedimento depois com uma peça lá da minha casa, daqui do escritório, no ar-condicionado. Olha, o juiz fez isso, impediu minha prova. Precisa eu dar uma reviravolta, fazer aquilo com... Entendeu? Então ali é o momento de produzir a prova. O outro ficou mentindo, ficou gritando. Deixa ele gritando, produz tua prova. Por quê? Porque no final, o grito não vai estar aqui. O que vai estar aqui é o relato, é a prova, é a pergunta que tu fez. Se a pergunta estiver ali, acabou. Então, eu peguei aqui 4 atas de audiência, excluí, obviamente, os dados das partes, né, do juízo até, para não ter problema. Então, vou colocar aqui e a gente vai analisar do ponto de vista profissional. Porque senão tu participa de uma audiência que demora 1 hora e tu não entendeu ali o que foi relevante ou não. Às vezes, tu até acha, teve uma aluna nossa do Start, que ela pediu para participar de uma audiência. Eu não faço muitas audiências, tá? Por quê? Não é meu papel no escritório mais. Faço quando está em excesso. Aconteceu um excesso de audiências no dia, a gente não quer mudar para outro dia. Vou lá, participo, né, para acelerar as coisas, então é isso. Mas não participo de tanto. Sei que nesse dia eu ia participar, ela pediu. Por isso que eu estou falando isso, por quê? Porque vocês vão querer, deixa eu participar. E nem sempre eu vou poder, porque eu vou estar produzindo outras coisas justamente para estar aqui com vocês. Inclusive, né? Entregando assim já tudo mastigado. E aí, no momento da audiência, quando acabou a audiência, eu fui explicando para ela, porque não dá para tu participar de uma audiência, né? Deixa eu colocar um negócio que já ia esquecer. Não dá para tu participar de uma audiência sem entender o processo anteriormente. Ou seja, sem ver o processo e os documentos que ele tem. E aí, como ela não tinha, né? Eu fui explicando posteriormente o porquê eu fiz cada coisa e o porquê eu não fiz cada coisa, é muito relevante. Por quê? Porque... Deixa eu só bater o estalo aqui, gente, para anexar lá o vídeo da tela agora que vocês vão ver a ata de audiência, tá? Então, qual é a grande questão? Quando acabou a audiência, eu fui explicando para ela, e ela falou, mas não era bom a gente ter a juíza do nosso lado? Mas eu não fui lá para isso. Várias vezes, vocês não foram lá para convencer o juiz na audiência de dar a sentença favorável, até porque como na audiência do trabalho, gente, é o primeiro contato que o juiz está tendo com aquele processo naquele momento. E alguns processos, eles são complexos demais, levam a decisões complexas diferentes, tá? E aí eu vou trazer um pouco da prática aqui para vocês, bastante, na verdade, né? Já estamos começando com isso. O que acontece? O juiz tem muitos casos levados ao judiciário com uma advocacia despreparada, uma advocacia que está temida por algum momento, está envolvida de um temor. Então ela acaba fazendo algo ou não tendo os parâmetros adequados
tentando dizer que aquele caso é diferente, mas não é diferente. Para profissionais, aquele é o mesmo caso todo dia. E às vezes o caso realmente é diferente. Então, quando eu chego para o juízo e falo assim, ou para o juiz eu boto, né? Juízo e tal, e falo, esse caso é diferente, ele não vai acreditar em mim. Porque todo mundo chega lá e fala que é diferente o caso, tá? Então, só que às vezes é diferente de fato. E ele precisa de mais tempo para ver aquele caso, para pensar sobre aquilo. E ele não quer, porque ele acha que ele está diante de um caso igual, que estão querendo dizer que é diferente. E aí ele fica estressado. E eu não vou ficar brigando com ele. Eu vou fazer as perguntas que eu vou fazer para colher as respostas que eu quero para ficar na ata de audiência. Porque do momento que ele for assinar a decisão, aí ele vai ter que dar uma canetada ignorando aquilo que está lá. Se ele ignorar, o que eu vou fazer? É D. Olha, foi omisso. Está aqui a prova. E se ele simplesmente analisar e ponderar valores diferentes? Eu vou recorrer e dizer que ele errou nessa ponderação. Então, é um trabalho tranquilo e pode ser tranquilo. Um negócio que botam muita coisa na cabeça de vocês. Então, é normal que o juízo nunca tenha lido aquele processo. Até por isso, a gente falou isso, eu falei isso no momento da reclamação e ia explicar aqui agora, que por muitas vezes ele faz perguntas de algo que já tem prova. Mas por que ele está fazendo? Porque ele não viu a prova lá. Aí ele faz. Eu não vou falar, juiz, já tem prova disso toda hora. Chama, não, deixa ele fazer. Vai ocupar menos tempo. Então ele faz a pergunta que ele quer, depois que terminar ele pede para fazer as minhas. E aí eu vou fazer se ele não tiver feito alguma. Por que ele não teria feito alguma? O juiz não sabe? Não, pô. Ele sabe. A questão é que ele não teve tempo de ver todos e lembrar de tudo na hora. Mas normalmente eles lembram de 80. Tem uma mensagem aí do nosso aluno. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vou botar aqui antes. Né? Não, tá aqui, ó. Esse aluno ele era de criminal. Aí eu perguntei para ele como foi a transição de criminal e ele contou aqui, ó, nas minhas audiências os juízes realizam 85% das minhas perguntas. Ou seja, a gente acaba aprendendo um pouco mais com os juízes e sem contar que não é nada surreal. Isso aqui é a verdade. Até para ele ver isso aqui, ele teve que ir lá prestar, porque eu peguei ele ensinando cálculo, ensinando RT, ensinando a fazer o marketing e tudo mais, e ele acreditou. Mas eu tenho certeza que ele não entrou confiante de que era de verdade assim. E quando tu faz esse excedente de 15%, é por isso, pessoal. Porque na prática, o juízo, na verdade, né, não teve contato anterior, não teve o mesmo tempo que tu teve sobre a demanda. Então tu anota ali as perguntas que tu vai fazer, se ele fez a maioria, tu faz aqui sobrava, aqui faltou. Né? E como é que ele sabe as perguntas? Porque ele é o mesmo jurista que tu. Quando ele vê um fato, ele vê um pedido, ele já sabe qual é o fato que gera aquela condenação. Então ele pergunta propositalmente. Né? Algumas perguntas também ele faz para encontrar contradição. Mas em regra é bem direcionado. Então, estamos entendidos sobre a instrução. A gente vai ler aqui 4 atos. Eu vou mostrar o que não fazer. Peguei aqui, mas escondi o nome dos advogados. Peguei aqui perguntas que um advogado fez. Vocês vão ver que tudo serve de nada. Então, por isso que eu não vou colocar vocês numa mesa de audiência, fazer aqui um negócio teatral, porque não sei o quê. Isso daí, essa teatralidade bagunça a cabeça de vocês. Porque aquilo ali não vai servir. É só ego. Porque o cliente acha que é. O cliente tem que achar. Ele não tem como achar. Tá? Porque às vezes eu fiz tudo, está tudo perfeito. E em imagem está perfeito. O meu cliente pode estar agoniado. Porque, claro, é a demanda dele. Está no processo dele lá. Ele vai estar assim. Então é normal. Mas tu que é profissional vai ver como profissional. Então por isso que a gente vai ver como profissional. Não fazendo teatralidade. Tá? Se vocês vissem eu fazendo audiência, eu sou o cara mais calmo. Voltando para aluno. Não era melhor convencer a juíza? Não. Nem sei se é ela que vai julgar. Pode ser o assessor, pode ser outra, pode estar de férias. Então essas situações não é o que vocês foram fazer lá. Vocês foram produzir a prova. E isso é entender aquele ato. A gente vai olhar aqui, ó, nessa primeira ata aqui, da minha cidade mesmo, esse, aqui em Belém. Então, aberta a sessão, tá aqui o nome do meu sócio, né, apresentou contestação, depoimento do reclamante. Gente, o que a gente tem que entender aqui? O depoimento do reclamante e do preposto do reclamado, se eles falam, e eles falam bastante, tá? Por quê? Porque a juíza vai perguntando, como eu disse, ela não sabe o que está lá. Mas eu também não vou ficar interrompendo ela, deixa ela fazer a pergunta. E aí ela faz a pergunta, às vezes
Para quê? Para o reclamante contar, mas não pense que ela está indo lá de boa e toda... Ah, eu quero que dê tudo certo para ele, ou para fulano, ou para ciclano. Por quê? Senão seria parcial. Ela faz a pergunta que tem que fazer. Então ela fez a pergunta, mas aquilo ali, se o cliente, vocês atenderam ele adequadamente, a gente ensina vocês a fazer o atendimento clínico, ele deu o relato, ele entendeu o que é importante, ele vai responder a mesma coisa para ela. A mesma coisa que tu respondeu, por quê? Porque a juíza vai fazer uma pergunta que tem relação com os pedidos. Tu fez a pergunta para ele no atendimento com relação aos pedidos. Então é normal que ele responda da mesma forma. Então ele vai lá, vai responder tudo, não vai servir de nada isso daí. Isso é uma prova, Lívia? Não, não é uma prova. O que é prova no depoimento do reclamante? Quando ele confessa algo contrário àquilo que ele estava falando. Então ele falou que era uma jornada, do nada ele mudou a jornada. Aquilo ali é uma confissão, é tomado como confissão. Quando é que isso acontece? Provavelmente quando vocês não colheram o depoimento adequado. Normalmente isso acontece, ele vai dizer a mesma coisa. E aí a juíza começa aqui o depoimento do reclamante. Tá tudo aqui, ó. Nada disso foi relevante, gente. Deixa eu ver se ela parou aqui. Ah, não, perdão. Aqui, ó, depoimento do reclamante ao preposto do reclamado. Não, perdão. Educação física. Ah, tá. Olha só, até aqui a juíza perguntou só até aqui, ó. Esse primeiro parágrafo. Ela fez a pergunta até aqui. A partir desse, vou deixar grifado, depois dessa jornada, olha o que ela fez. Ela perguntou a jornada, ela perguntou se ela era estudante da faculdade, porque este caso aqui, deixa eu explicar, este caso é de uma estagiária de educação física. É muito comum estagiários de educação física serem utilizados como mão de obra barata em academia. Contrata como estagiário, mas na prática ele vira professor da academia. Então a gente vai lá pedir a diferença salarial para que ele receba adequadamente, porque foi usado de mão de obra barata, reconheça o vínculo, né, de prestação de serviço como profissional de educação física. E aí o que acontece? Isso é um direito material, não vamos discutir aqui. Só que esse caso, gente, é muito simples. Por que esse caso é muito simples? Por isso que é importante entender o anterior da reclamação. Mas por que ele é simples? Porque o contrato de estágio, a lei de estágio, ela exige o contrato sinalagmático, ou seja, um contrato formal. Se ele não é feito daquela forma, é vínculo de emprego. Ponto. Ou seja, o contrato é como se eu falasse assim para ti, olha, o contrato tem que ser dessa forma. Se não for, é vínculo de emprego. Fez dessa forma? Não. É vínculo de emprego. Acabou. Preciso de mais prova? Não. Eu só preciso dizer, o contrato não foi feito da forma. Se ele tivesse sido feito da forma adequada, a empresa vai juntar documentalmente. Ela pode juntar testemunhalmente? Não. Por quê? Porque é formal, é sinalagmático, está ali, é legal, tem que ser daquela forma. Se não fez daquela forma, é vínculo. E por isso que vocês têm que entender, olha a importância de entender a prova. Qual prova é para determinado caso? Esse caso, se não for documental, acabou. A testemunhal serve para outras coisas, mas para isso aqui não vai servir. E aí o que aconteceu? Ela estava dando a característica, a juíza sabe disso, fez as perguntas comuns para saber como era a prestação de serviço dela e se ela era inscrita em alguma faculdade sobre aquela função. E aí, em seguida, vem as perguntas formuladas pelo patrono do reclamado. Gente, tudo isso aqui que ele perguntou, o que eu acabei de falar para vocês? Contrato sinalagmático. Tem que estar lá a formalidade. Então ele começou a fazer um monte de perguntas. Né? Ela iniciava lá às 10. Que semestre ela está? Faz diferença? Oitavo? Nono? Sexto? Não. Tá? Começou em que dia? Trabalhou em outra academia. Viajou para São Paulo. Gente, viajou para São Paulo. O que tem a ver? O advogado perguntou. Por que a gente não interrompe? O Vitor Hugo aqui interrompeu no final, né? Teve uma pergunta que foi impugnada, mas aqui, que a depoente viajou para São Paulo durante uma semana. Ainda está que a reclamada estava devendo férias, deu 15, e por isso deu 15 dias de férias, né? Deu 15 dias porque estava devendo. E aí, é isso que a gente entra aqui. Isso aqui é uma advocacia que provavelmente, olha só como funciona. O advogado chega lá, faz um monte de pergunta, a reclamada acha que ele está trabalhando excepcionalmente e isso não faz sentido nenhum. Tu tem que ser um jurista profissional para dizer, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não vou massagear teu ego para depois dizer que o juiz é doido.
Ah, o juiz, a gente não sabe o que vem da cabeça do juiz. A gente já sabia desde o início. Não precisava nem da instrução aqui. E a não ser óbvio, que a gente sabe desde o início, posso dizer que é causa ganha isso aqui? Não. Porque vai que a contestação junta um documento de acordo. A pessoa estava mentindo para mim. Então, por isso que tem. Né? Não posso dar 100% de causa ganha, mas se eu sei o que a outra parte tem, eu sei que para onde vai. Aí ele fez várias perguntas aqui, trabalhava um sábado por mês, 2 no máximo, que ela também, aqui eu botei um X porque ela disse que ela trabalhou em outra academia, mas gente, vínculo de emprego impede inscrição em outro vínculo de emprego, ainda mais para professor. Vocês já viram professor que trabalha só numa escola, tem que ser exclusivo? Não tem nada a ver com desconstituição de vínculo de emprego. Ah, mas se ela trabalhou em outra, vínculo de emprego eu posso ter 10, se as horas forem possíveis, se não conflitarem, se não tiver problemas legais em relação a um vínculo em CAP, se não for de exclusividade o contrato, por exemplo. Paga exclusividade quando? Quando é para ser mais caro. Senão tu não dá exclusividade. Então, horista, então professor nunca vai ser assim. É muito raro. Né? Sou um professor famoso. Mas a grande questão é essa. Por que essas perguntas foram feitas então? Não vou nem ler. Olha o tanto de pergunta aí que aconteceu dentro de uma audiência, não serviu de nada. Que, sei lá, para ele massageou. Por quê? Vamos lá, se a gente quisesse interromper isso daí, para vocês verem que não vale a pena brigar, deixa ele fazer. Eu, por exemplo, o meu sócio aqui, ele falou, olha, não tem relação, Júlio, defere a pergunta. Eu não faria isso aqui. Por que tu não faria isso, Júlio, se não tem relação nenhuma? Porque se não tem relação nenhuma, não importa a resposta dela. E depois esse cara vem protelar o processo dizendo, eu fui impedido de fazer pergunta, quero anular o processo. Então, para evitar este tipo de caminho de protelação em que ele pode achar que é relevante, aquilo, deixa a pergunta. Deixa. Não é relevante. Não vai mudar nada. Aquela menina, vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Então, essa é a análise profissional da coisa. Vamos pular. Depoimento do patrono do reclamado. Isso aqui, eu grifei, isso não estava grifado, tá? Eu grifei. Que houve assinatura do contrato de estágio com a reclamante, que houve comunicação com a instituição de ensino da reclamante na época, que havia liberação da reclamante em período de provas. A nossa tese estava embasada nesses 3 pontos. Ele pode, por essa fala, prejudicar a nossa demanda? O reclamado disse que teve contrato, o reclamado disse que informou a instituição, o reclamado disse que saía em período de prova, porque isso também é concedido ao reclamante, ao estagiário. Se ele tem um contrato sinalagmático formal, perfeito, mas não cumpre na prática, também veda, anula vínculo. Tá? E este tipo de ação é muito boa. A gente tem um vídeo aqui falando sobre direcionamento de ações rentáveis. Essa é muito. Por quê? Porque a diferença salarial é absurda. Se a pessoa ganhava R$400, imagina tu pegar um funcionário que ganha R$400. Tu vai para o salário mínimo, já é uma ação grande. Tá? Então, é esse tipo de coisa. E aí, vamos lá. A gente tem aqui, eu grifei isso aqui por quê? Porque vocês se excedem nesse momento também. Eu, Lindman, fazer nada. Essa demanda aqui, não vou fazer nada pelo jeito. Tá? Deixa eu ver. Testemunha pelo reclamado. Mas percebam, se eu não faço nada, alguém pode chegar e falar assim, nossa, que advogado ruim. Meu Deus, entendeu? E esse aqui falou que só, esse arrebentou na audiência. Percebam como a ausência de profissionalismo faz com que vocês vão para o caminho errado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu era obrigado a mostrar que ele estava mentindo na audiência? Não, por quê? Porque o jeito dele provar que teve contrato, que foi informado, que havia a saída em período de prova, era documento. A testemunha poderia dizer aqui que ela saía mais cedo em período de prova. Não sei, vamos ver se aconteceu. Mas o contrato de estágio, como eu estou falando para vocês, que não foi formalizado, se ela não assinou, ela falou, não assinou. E aí não trouxe nada do processo, ele não trouxe. Acabou. Ele pode falar aqui que fez, mas não provou que fez. Incubia ele mostrar. E ele falar não é uma prova. O que seria uma prova? Ele confessar que não fez. Aí acabou. Eu confessei que não fez. E quando eu digo acabou, é que tipo, nem olhar o documento, ele já falou. E se ele confessa e aparece o documento? Aí, o que ia valer? O documento, provavelmente. Não sabia, eu esqueci. Tinha o documento até juntado. Tô viajando, Júlio. Viu? Como isso aqui não é tão relevante quanto vocês pensam. Vou baixar aqui para ver se... Isso aqui foi mais para mostrar que não se faz isso.
E vocês não devem se aperrear. É importante vocês terem. E é isso que vai acontecer. É não se aperrear. E o teu cliente, isso é importante. Essa aqui foi feita virtualmente pelo Vitor Hugo. Tá? Ele fez virtualmente e estava aqui com fone. A gente faz isso muito hoje em dia. Por quê? Porque o nosso cliente, quando ele vê o outro mentindo, ele começa a chacoalhar e ficar nervoso. Mas a gente sabe que isso não é relevante. Depois a gente explica para ele. Ainda assim ele vai ficar estressado. Mas a gente sabe que lá na frente a gente vai entregar o resultado. E aí ele vai se acalmar. Mas ele vai saber o que a gente vai tentar traduzir para ele o que foi importante e o que não foi, porque daqui, nada. Que horas começa essa audiência? Não sei, eu acho que eu apaguei o horário. Né? Mas essa audiência aqui, vamos ver se testemunha. Né? Testemunha divertida, indagada respondeu que trabalha desde 2018, começou como estagiário, não é relevante para o caso. Trabalhou junto com a reclamante, que a reclamante era estagiária. Respondeu que era depoente, não estava reclamante. Como é professor. Disse que era liberada mais cedo. Isso aqui entregou o que eles poderiam entregar, que é sair mais cedo. Então esse ponto é relevante. Tá? Olha, a testemunha constituiu a prova. Ela era liberada mais cedo? Era. A gente não tem documento em relação a isso, a gente vai perder. Tá? Falou que não ficava sozinha e que não é. Aí, isso aqui, porque foi perguntado com certeza pelo patrono, né, do reclamado. Ó. Testemunha pelo reclamado. Isso aqui foi feita a pergunta por ele, né? Com certeza. O Vitor Hugo não perguntaria isso. Existe auxiliar de musculação? Por que ele está falando isso? Porque a gente está pedindo vínculo, ele está falando, não existe esse carro. Gente, os carros de trabalho são infinitos. Eu te contrato por qualquer coisa, desde que não seja legal. Ele acha que isso aqui é um argumento. Sabe por que ele acha que isso aqui é um argumento? Eu vou te falar agora. Porque provavelmente o empregador falou, ei, não tem auxiliar de musculação. E aí entra um ponto. Esse argumento é ruim. Mas o advogado adota para dizer, eu estou adotando teu argumento, tá vendo que eu fiz tudo que tu me pediu. E aí recebe dinheiro. Essa é a verdade. Isso não deve ser feito. Por quê? É a mesma coisa eu como médico, chega aqui, olha, eu quero tomar esse remédio, então esse remédio vai te matar, não vai servir de nada. Ou é um placebo, tu não vai melhorar por conta disso. E aí eu vou lá e dou o placebo, porque o cara quer, porque bateu o pé. Eu sou profissional. Eu sei os danos e ganhos em relação àquilo que ele está falando. Então eu não vou colocar isso na minha documento. Mas a pessoa coloca, por falta de técnica. Então isso aqui é um absurdo. Mas vai lá e bota. Bota minha mão no fogo se não foi isso que aconteceu. Tá? Então, as perguntas formuladas pelo patrono do reclamante. Agora veio o Vitor Hugo. 6 às 10, 2 sábados por mês, por escala. 8 às 12, 12 às 16. Fica 8 às 12. 10, 11, 12, 13, 14. 8 horas, nem tem esse contrato de estágio de 8 horas. Acabou. Essa pergunta foi isso que ele fez. Olha a escala 8 horas, o contrato é de 6. Na maior parte do tempo, fica recebendo, fazendo lançamento de fichas. Quem montava as fichas era o depoente. Então, ele colocou a orientação, mas colocou uma jornada que eu não lembro agora de cabeça da lei, mas eu já acho que já não existe. Né? 8 horas, ainda mais com 8 horas mais o sábado, e a gente não tem o contrato. Então, paciência. Ele colocou mais um requisito aqui de hora, imagino. A testemunha deles entregou pra gente hora. Se tiver limitado lá a quantidade de horas, não pode ser 8, acabou, a testemunha entregou. Se não me engano é 6, no máximo, né? E aí a segunda, pelo reclamado, seguiu o mesmo parâmetro. Deixa eu ver. Pelo patrono do reclamante, que a reclamante mantinha contato com os alunos sempre com a supervisão do depoente. Então, viu que não ia servir de nada, queria sustentar o relato que tinha sido colocado, deixou para lá. As perguntas formuladas pelo patrono. Eu não vi aqui que horas ela trabalhava, né? Porque, enfim, ok. Vamos finalizar aqui, tá? Esse primeiro, que tá doendo na minha vista. Do que prestou aqui? De tudo isso, de toda essa imagem que vocês viram aí, o que prestou? Prestou ele dizer que ela tinha ausência de prova, tá? Que ela saía mais cedo na prova. Eles conseguiram 2 testemunhas para falar isso, então eles conseguiram esse ponto, tá? Que mais? Jornada. O cara confirmou a jornada a nosso favor, provavelmente, porque eu não lembro agora o período, mas 8 horas já se torna absurdo. Né? E que mais?
e não teve a prova documental. Acabou. O processo está vencido já. Mas dos 3 pontos que a gente podia tomar de relevante, seria a jornada, a saída eles conseguiram, mas não conseguiram superar o fato do contrato ter que ter esse formalismo. E vocês viram aí que teve um monte de coisa desnecessária, né? E o cara mentiu. Então tudo isso aqui, só o que valeu foi nesse ponto negativo em relação à saída mais cedo. Ponto positivo, a jornada. E sobre a mentira, serve de nada, o resto serve de nada. Aí tu vai ficar horas e horas e horas lá e falar, eu vi uma audiência, estou chato em audiência. Se tu for seguir isso aqui, meu parceiro, esquece. Vamos para algo mais avançado. Sair disso daqui, tá? Avançado. Aberta a sessão. Depoimento do reclamado. De novo, o que a gente quer do reclamado? Confissão. Se ele falar a mesma coisa que está na contestação, serve de nada, tá? Passou a fazer... Olha, isso aqui, gente, isso aqui é um juiz. Eu deixei coisado aqui, marcado, juiz. Gente, isso aqui foi uma ação, eu vou fazer um vídeo dessa ação, do início ao fim, tá? Mas é uma ação contra um juiz civil, que contratou uma empregada e não regularizou adequadamente o contrato. Contra o juiz. E a gente levou essa audiência sem eu nem entrar na audiência. Por quê? Porque a audiência aconteceu o seguinte: eu cheguei aqui no computador para fazer online e o juiz e a pessoa me jogou para a sala virtual. Quando ela me colocou na sala virtual, ficou aguardando aquele procedimento, né? E nada. Até que chegou um determinado momento, por graças a Deus, ordem do destino, a luz caiu do escritório assim, pum, voltou. Quando eu voltei, eu entrei de novo, falei, olha, caiu a luz aqui, voltei, estou aguardando me colocar na sala. Aí me colocou, tinha acabado a audiência. Acabado. Aí falou assim, juiz, já fizeram a audiência, não entrou. Eu falei, como é que é? Aí vocês acham o quê? Que eu surtei? Não. Eu falei, tá bom. Conversei com o nosso cliente, falei o que tinha acontecido e que a gente ia se manifestar contrário a isso, pedir a renovação do ato, se fosse prejudicial. Por quê? Porque era uma relação doméstica, o ônus era em relação doméstica, é do empregador se ele confirma a prestação, e a prestação estava comprovada, inclusive em contestação, eles confessaram que houve prestação. Então, quando tem a prestação, o ônus é dele de mostrar que a prestação não é vínculo de emprego, tá? Ainda mais porque ela tinha mais de 2 dias trabalhando, ela trabalhava de sábado, saía segunda, sexta, saía segunda. O depoimento do reclamado é uma confissão, tá? Trabalhou 3 anos, todo fim de semana. O reclamado falou, e ele falou que ele pagava semanalmente e depois pagar mensal. Isso altera alguma coisa? Nada. Semanal, mensal, a mesma coisa. É onerosidade. Preencheu o requisito. Preencheu a habitualidade em 3 anos. Nos sábados e domingos que ele colocou, né? Mas fazia, saía na segunda-feira, 7 da manhã, ele falou depois. Então ele falou sábado e domingo, mas colocou aqui. Saía segunda-feira, 7 da manhã. Trabalhava 8 horas da manhã do sábado e tal. Colocou aqui, né? Então ele já colocou jornada, já colocou habitualidade, colocou onerosidade, não falou de nenhuma substituição, tá? Que foi realizada por ela. Então, há 3 anos ela é a mesma pessoa. Isso é pessoalidade. Tá aqui os requisitos, acabou, tem o vínculo já. Eu nem entrei na audiência. Para que eu vou impugnar por não terem me colocado lá, se o cara confessou tudo? Pior, veio o depoimento do testemunha do reclamado. Divertido e compromissado afirmou que trabalhou na residência, né? Que trabalhava 6 anos e que era assinada nos fins de semana. Tem alguma coisa aqui que eu acho que eu apaguei. Ao patrono do reclamado, perdão. Tá. Olha, eu botei. Já tinha sublinhado aqui, ó. Era quem acertava com a reclamante sobre o horário de trabalho, bem como efetuava o pagamento. A testemunha falou que fazia o pagamento. Sendo que esse depoimento do reclamado é o juiz, tá? Ele falou que fazia o pagamento. Ele confessou que fazia o pagamento. E a testemunha veio e disse que ela que fazia o pagamento. O que é isso, gente? Não dá para impugnar isso aqui? Ela está mentindo, obviamente. Aí a testemunha, a gente impugna quando ela mente. Por quê? Para desvalorizar o depoimento dela. Mas existia como
Tem como a prova dela testemunhal prevalecer sobre a confissão? Muito raramente. Então, os documentos, o reclamado já entregou o que eu queria. Acabou. Eu nem precisei aparecer na audiência. E não é um leigo. Por quê? Porque é outro ramo, é requisito. É esse o jogo. É entender. Minha sócia, que é esse processo não era para fazer, só que a minha sócia de Capanema estava fazendo uma audiência nesse dia e eu estava fazendo, eu estou em Belém e estava fazendo lá, no escritório dela lá, né? A gente é sócio de fato, porque eu sempre apoiei ela nesse caminho e dou as mesmas instruções que dou para vocês aqui. Surtou. Ela falou, Gisma, vai lá que vai sair a sentença em 15 dias. Olha aí, Pugina diz que não te colocaram dentro da audiência. Aí eu falei, mas já saiu a ata. Já tá aqui a ata. Diz que, olha só, a mulher mentiu. Aí eu falei, ei, calma. Por quê? Porque é normal. Tu deixa o cliente aqui ficou meio assim, a pessoa que estava acompanhando ela meio chateada. Eu falei, não, isso acontece e a gente vai esperar. Na hora eu falei para eles, a gente vai esperar a ata para ver se teve prejuízo ou se já foi, se o processo está ganho, né? Se vai para o rumo de sucesso. Quando eu vi isso aqui, acabou, gente. Por quê? Porque eu entendo que confissão é uma prova e eu vi que ele confessou. A juíza não fez essa pergunta. A juíza fez a pergunta. Ela não fez à toa. A juíza fez o trabalho. Lembra do print do nosso aluno? É isso aqui. A juíza fez. Ela sabe o que tinha que fazer. Sem mais perguntas. Acabou. Era isso que ela tinha para fazer. Ganhamos todo o processo? Não, a gente não conseguiu comprovar a jornada integral, mas conseguiu, porque aqui não tem prova. E ela também não tinha testemunha. E ela poderia confessar uma jornada que não, ela não tinha como produzir prova, né, da sua jornada unilateralmente. Só se ele confessasse. Então, não, ele já estava aqui, a testemunha também não ia seguir esse rito. Era isso. A gente não teve prejuízo. Se a gente entrasse na audiência, não ia mudar nada. Ia ser isso aqui que ia fazer a gente ganhar. O depoimento dele, a confissão dele. Não será um juiz. A gente vai ter um vídeo só sobre esse processo. Tá? Bora passar para mais outro avançado? Para vocês verem, parece teatral, é técnico. A sentença já saiu 15 dias depois. Por que a sentença saiu? Acho que ela saiu antes dos 15 dias. Por quê? Porque isso aqui é feijão com arroz, meu parceiro. A juíza tá aqui. Confissão. Isso daqui não muda nunca. Avançado 2. Botei aqui. Por que eu botei mais avançado essa ata aqui? Eu botei essa ata como mais avançada porque ela foi extremamente técnica. Foi a confissão, dentro dos requisitos, acabou. Não teve muita exceção de saco. Tá? Aí o ato, qual foi o ato, de novo, do Lindman mais inteligente? Não fazer nada. No outro, né, eu não faria nada também. Duas audiências que eu mostrei para vocês aqui, a gente ganhou e eu não ia fazer nada na audiência. Tá? Agora a gente vai para uma que eu participei e fiz alguma coisa. Né? Bora lá, né? Vou trabalhar um pouquinho. O que aconteceu? Essa aqui, gente, a juíza fez várias perguntas, tá? Dentre as perguntas dela, eu negritei, não estava negritado, tá? Eu negritei aqui o que ela vai usar. Ainda não saiu essa sentença. Ela vai usar isso. Que o reclamante pediu demissão para evitar certas situações. Por quê? Porque na minha demanda, eu peço a rescisão indireta diante de... Tá exatamente assim, tá? Olha como... Só que isso aqui a gente vai ficar prejudicado, tem quase absoluta certeza. Embora, se eu for fazer recurso de alguma coisa, eu vou incluir essa discussão, tá? Por quê? Porque o vocabulário do meu cliente não é perfeito. Então aqui, ó, que deixou de trabalhar lá porque o seu relacionamento com o esposo da dona não era saudável, paguei o nome dela, né? Então preferiu sair de lá, que o reclamante pediu demissão para evitar certas situações. Só que aqui ele colocou evitar como se não tivesse acontecido. Só que ele já estava sendo assediado constantemente. A gente colocou que ele estava sendo assediado constantemente. Ele não tinha testemunho, então não tive como trazer essa prova. Mas isso é outra coisa que vocês têm que ter dentro de vocês. Se vocês indicam o que deve ser feito, olha, para eu conseguir provar isso, eu preciso de testemunho. Ele não trouxe, não é minha responsabilidade, não dá para fazer mágica. Tá? Aí ele foi lá e disse que pediu demissão para evitar. Mas já estavam acontecendo. E ele já estava no contrato irregular. Então a gente pediu a rescisão indireta por conta disso. Mas como ele pediu demissão, mesmo com as faltas graves, essa palavra que ele pediu demissão para evitar essas situações, mesmo tendo várias faltas graves, ela vai associar que ele saiu não por conta das faltas graves. E eu associei que ele saiu por conta também das faltas graves e pelo assédio. Né? Principalmente, eu associei diretamente a isso.
Isso mudou aqui nesse parágrafo, mas de todo o resto, ele só manteve o que estava lá. Serviu para alguma coisa? Não. Para a gente melhorou? Não. Piorou? Não. Só esse parágrafo. Então, de todo esse texto, de novo, profissionalmente é isso. E vai seguindo, ó. Esquece. E por que a juíza perguntou tanto? Aí, ó, as perguntas do patrono da reclamada respondeu que não prestou serviço para terceiro, nem mesmo de natureza eventual, no período em que trabalhou para a reclamada e namorou a filha dela. Isso aqui, fofoquinha. Mas, mas a grande questão é, essa pergunta do reclamado, a gente acabou de ver esse caso, serve de alguma coisa? Foi a mesma do outro lado da audiência. Ah, ele trabalhou para outra pessoa? Não. E se tivesse trabalhado, ia prejudicar? Não. Então essa pergunta não era para ser feita. A não ser se ele tivesse com outros requisitos dando o caráter de autônomo. Não estava isso na contestação. Por que foi feita essa pergunta? Sabe Deus o que passou na cabeça desse advogado. Não façam isso. As perguntas da juíza todas foram atrás da onerosidade, ver se ele dirigia a moto, que teve periculosidade nesse caso. Então ele trabalhava numa loja e a gente foi mostrar. Só que outro ponto relevante antes da gente avançar. Esse cliente, ele tinha foto com uniforme e tudo mais, tá trabalhando lá. Depoimento da proprietária da reclamada. De tudo isso que ela falou, o que me serviu foi isso aqui. Que o reclamante nunca fez nenhuma diária no pet shop. Ela chegou e falou que não fez. Por que eu negritei? Pelo mesmo motivo que eu sublinhei lá no primeiro caso. Ela mentiu. Mas ela falando isso aqui, eu tenho a foto lá, gente, dele de uniforme. Como é que ela diz? Trabalhando, limpando, dando banho e tosa. Como é que ela diz que não tem? Loucura. E todo o restante, ela confirmou que está na contestação. Serve de nada. Aí entra a testemunha da reclamada. De novo, nenhum desses processos a gente estava em vantagem. A gente não teve uma testemunha nesses 3 processos. Acabei de mostrar para vocês 3 processos. A gente vai ganhar de novo isso aqui com a reclamada e com a foto que a gente tinha. Por quê? Porque tudo hoje é Pix, gente. Um foi a confissão do reclamado, outro a gente não precisava de testemunha, e esse aqui. A gente vai usar parte da testemunha da reclamada. Bora lá. Patrono da reclamante contradita a testemunha. Isso aqui é importante. O meu cliente falou assim, ela é amiga íntima. Eu falei, doutora, eu quero contraditar a testemunha porque ela é amiga íntima. Aí ela declarou que não era amiga íntima. A gente tem prova? Não. Então, a juíza, não tendo provas contra a contradita, considera que não há prova de amizade íntima. Rejeita a contradita. E eu não falei nada. Aí ela automaticamente botou sobre os protestos do patrono do reclamante. Por que eu vou protestar? Não tem documento? Eu não ia protestar isso aqui. Ela botou, eu falei, deixa. Eu vou ficar, não, eu não protestei. Deixa aí, vai que vem alguma coisa. Se tivesse prova nova, eu ia poder pugnar porque eu não tinha. Porque era prova nova, entendeu? Mas deixa aí que é para não precluir. Ok, deixa aí sobre o protesto do reclamante. Bora lá. Segue o baile. Aos costumes nada disse. Negrito do que foi importante nesse relato todo. Quando ia no pet shop aos sábados. Se ela só ia aos sábados, ela tem como falar da segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Não. Então, essa testemunha, tudo que ela falar, eu tenho que me limitar aos sábados. Porque desde que ela vai lá, ela falou que ela só vai no sábado. E é detalhe, ela vai, entrega e volta para buscar. Essa testemunha é altamente limitada e ruim. Então, a maioria das coisas que ela falou aqui, se vocês derem pausa e ler, nada. Bora descer. As perguntas do patrono da reclamada respondeu. Também não serviu de nada, por isso que eu não gritei. E aí, eu fiz uma pergunta. Ao reclamante respondeu. Deixa a cadela e avisa quando ficar pronta. Eu perguntei se ela ficava esperando. Para quê? Para limitar ainda mais. Se ela está falando do sábado, eu vou limitar em hora. Ela vai ter 20 minutos lá. Ou seja, tudo que ela está falando aí, não serve de nada, vai limitar aquilo. Que mais? 2 ou 3 horas, dependendo da cadela. Por quê? Porque o nosso reclamante falou que ele ficava 12 horas lá no trabalho. A gente falou, mas 12 horas. E ela está falando que ela sempre botava e esperava 2 ou 3 horas. Se tu for ler tudo, a reclamada diz que tinha uns 12 cachorros por dia. Então, bate com o que ele estava falando. Mas isso não é prova de jornada forte.
tá? Eu queria só mostrar. Então, ó, se uma cadelinha de Yorkshire demora 3 horas e a pessoa tem 12 cachorros, faz sentido que essa jornada exista mesmo. Mas não é uma prova forte de jornada, então não considero que vai levar também hora extra nesse caso. Tenho culpa? Não, eu não trouxe testemunho. Tinha que trazer, né? E a gente ia utilizar. Fez o que pôde. Ela usa blusa de cachorrinho às vezes e uma bata preta. Eu perguntei se tinha uniforme. Ela falou que sim. Que ele nunca trabalhou, ela comentou aí que ele nunca trabalhou lá, que ela nunca viu. Mas ela pode falar da segunda, sexta, quarta, sexta, nada. Não pode falar. Ela pode falar do sábado quando ela vai voltar. Então, ela pode estar errada? Pode. Claro, ela pode estar errada. Ela não é prova sobre toda semana. E aí eu perguntei do uniforme. Ela falou sim, usam. E aí tinha foto com o uniforme. Ou seja, confirmando que os trabalhadores usavam o uniforme. Eu falei, usavam o uniforme lá? Falou sim, uma bata ou uma blusa de cachorrinho. Era a foto que ele tinha lá. Então, isso daí que me serviu. Para mostrar, olha, se só funcionário de uniforme, por que eu tenho uma foto dele aqui com uniforme? Que a mulher disse que ele não tinha. Documento. Acabou. Esse é o avançado, gente. Aí dispensou a segunda. Olha, eu botei aqui. Dispensou a segunda testemunha. Não foi nem eu que contraditei a testemunha. A juíza contraditou. Por quê? Porque ela falou, mas essa testemunha é a filha da dona. Aí o advogado, não vai ouvir mais não. Aí eu botei aqui entre parênteses, a juíza contraditou para me lembrar. Vou falar para vocês. Último avançado. Percebam, avançado. O último aqui que é besteira. Foi revelia. Cheguei na audiência, a outra parte não veio. Tava com a testemunha. Esse eu tinha testemunha. Olha que coisa. 3 audiências, nenhuma eu tinha testemunha. Aqui vem testemunha, aí eu falo, agora eu vou usar, né? Porque agora tem testemunha, eu vou grandão, não tem quem me tire essa audiência. Aí a outra parte não foi. Revelia. Quer ouvir testemunha? Não, né? Por que eu não vou ouvir testemunha se tem revelia? Porque aí a prova oral, né, acaba sendo presumida, né? A gente tem ali uma confissão presumida, confissão ficta, perdão. E se eu for usar a testemunha pode falar de algo diferente e prejudicar. Então não usem. Tecnicamente não faz sentido nenhum. A juíza falou, quer usar? Às vezes a juíza escuta só para... Mas se a prova foi levada por mim, eu posso dispensar. Se eu falo, vou escutar. Ela poderia escutar para dar limites ao processo. Ajudar a parte que não foi. Ajudar entre aspas não, né? Porque na verdade ela não quer ajudar. Ela quer encontrar um limite mesmo, a verdade. Então é o justo. Não é que ela quer me prejudicar, ela quer saber a verdade. Então ela pode escutar. Eu dispensei, obviamente, tecnicamente. Então, 4 casos diferentes para vocês. E todos eles, a maioria eu fiz pouco ato, mas instruído. Né? A grande verdade da coisa é que o nível avançado da advocacia, tu deixa de fazer muita coisa, até de brigar. Lindman, por que tu não discutiu, mentiu? Porque isso não vai ser relevante, eu tenho prova documental. Isso não é prova, só é prova se for confissão. Ele falar não é uma prova. Meu cliente fala um monte de coisa aqui e não está ajudando a gente. Ele está só confirmando, não está prejudicando. Então esse é o ponto, pessoal. A audiência de instrução não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai trabalhar bastante material aqui com vocês com audiências, fazer casos concretos integral, se já tem uma reclamação trabalhista. A gente vai... Mandem um feedback aí se vocês gostaram e tinham essa percepção de audiência. Porque tem muita fantasia sobre a audiência. E eu não vim aqui para botar medo em vocês, eu vim para falar o que é. É assim que vai funcionar. Tá aqui, eu dei 4 casos diferentes, com testemunha, usando confissão da outra parte, usando testemunha da outra parte. Se tu sabe o que fazer, tu vai conseguir lá construir e a sentença é consequência dessa instrumentalização. E vocês vão ficar assim, eu quero vocês um monstro. Eu não quero vocês aparecendo, gritando. Vocês são colegas. Está ali para entregar o justo. E a gente vai com as ferramentas que tem, vai usar assim o testemunho da outra parte, a confissão, né? Não vai sair de si. E eu sei que muitos de vocês em alguns momentos talvez saíssem de si aqui, mas calma, isso é um caminho. Ou extrapolassem, talvez eu faria aquela pergunta achando que era relevante. Não tem problema. Não é uma crítica aqui ao meu colega dizer, olha, que burro. Não é isso. Não se trata disso. É um caminho. É normal. Só que vocês têm que largar esse osso de querer falar, de querer dar voz ao cliente que sabe que não vai a lugar nenhum, dar o remédio só para parecer bom para ele. Não, isso não vai sustentar a tua atividade. Porque o que vai sustentar a tua atividade é tu realmente entregar resultado, ser genuíno com ele. Eu posso te entregar isso.
Sabe por quê? Porque se ele pegar outro advogado lá do lado que fala, não, vou sustentar essa tua ideia aí. O advogado perde, poxa, o fulano falou que não era mesmo. E aí começa a realçar o teu poder. Então, só que às vezes, talvez foi por referência que ele fez isso. Pegou de uma referência de um advogado que fazia isso e talvez em outros ritos funcione. A intimidação processual funcionava muito quando era presencial, funciona menos. Mas com o advogado ele tem essa intimidação processual. O cliente fica nervoso, ele pode desistir da demanda. Entende? Mas isso é justo? Não. Isso é técnico? Não. Isso vai fazer tu te solidificar na advocacia? Muito menos, quase que impossível. Então a advocacia ela é isso aqui, gente. Não é um bicho de sete cabeças, não. E aí vocês vão colher o resultado. E o seu cliente vai te lembrar, vai se lembrar desse resultado. É isso. Vejo vocês nas próximas aulas, mandem o feedback e perguntem também, né, pra gente poder guiar nosso material para aquilo que vocês querem. Até mais. Ai, deu certo.